A proposta é colocar universitários de países diferentes em contato. Então, a gente tem um universitário brasileiro que queira aprender uma língua estrangeira, em contato com um estrangeiro que queira aprender a língua portuguesa. Então, essa foi a proposta do grupo, que vem acontecendo, né, desde 2005 e que precisa, então, do convênio, né, da associação da Unesp com universidades estrangeiras para que funcione. Hoje nós devemos ter em torno de 30 ou 40 alunos participando do projeto. Normalmente a divulgação é feita primeiro para os alunos de letras e tradutor. Então nós atendemos toda essa a população inscrita de letras e tradutor. Se ainda assim tivermos parceiros estrangeiros inscritos, a gente começa a atender outras pessoas de outros cursos, que na verdade eu nem fiz a divulgação nos outros cursos, mas é impressionante como a gente tem procura de alunos dos outros cursos aqui do IDUSC. E esse ano a gente conseguiu atender uma meia dúzia deles, pelo menos. É uma realidade, é verdade mesmo, a gente tem uma dificuldade maior para conseguir parcerias nessas línguas. Em italiano, a gente conseguiu, no mês passado, nós conseguimos parceria com a Universidade de Ca' Foscari, em Veneza, e eles nos enviaram, então, nós tivemos a inscrição de 13 universitários italianos. Mas em francês a gente ainda não tem, assim, uma perspectiva, né? As parcerias, existem parcerias, mas a partir do momento em que nós decidimos dividir, né, os convênios, nós temos então convênios feitos pelo grupo de Assis e convênios com universidades feitos pelos professores de Rio Preto. Então, a partir do momento que nós fizemos essa separação, nós ainda, de lá para cá, nós ainda não conseguimos uma parceria com uma universidade francesa. A gente está trabalhando com isso. Para isso eu preciso muito também da cooperação e da colaboração dos professores de língua francesa, porque normalmente nem sempre os estrangeiros estão dispostos a negociar em português, nem sempre eles respondem os e-mails que eu envio em português para estabelecer as parcerias dos convênios. Mas a gente tem essa preocupação, o grupo tem essa preocupação, e eu espero que aos poucos a gente consiga resolver esse problema também. Não, assim, não são línguas que estão esquecidas ou ignoradas, a gente só não conseguiu ainda. Eu acho que, de minha parte, talvez eu não tenha feito um trabalho mais corpo a corpo com os professores do departamento, para que eles fizessem a divulgação de sala de aula, né? E, por outro lado, nós temos muita informação sobre o projeto Eletrando disponível na internet, né? Tem o site, né, o Eletrando Brasil, mas eu preciso reconhecer que eu procuro não entrar na sala de aula quando eu não tenho um parceiro para oferecer. Então, por exemplo, os grupos de francês e de italiano provavelmente não receberam minha visita até agora, né? Porque como que eu posso entrar, divulgar, ficar prometendo e essas pessoas vão ficar esperando um parceiro até quando? E eu acho que as dificuldades iniciais são diferentes das dificuldades que aparecem com o tempo, mas elas existem sempre. No início, algumas pessoas têm bastante dificuldade para lidar com a tecnologia em si. Mesmo os alunos que estão bastante acostumados com a tecnologia, às vezes tem alguns problemas, por exemplo, para fazer o som. Se o som de lá não está chegando aqui, quais são as opções que você tem para resolver esse problema. Então, no início, às vezes, as questões são mais tecnológicas. Aí, com o passar do tempo, muitas vezes os alunos reclamam de a gente se encontra e não temos mais sobre o que conversar, e aí a interação fica chata porque o assunto acabou. Então, a gente propõe que eles estabeleçam, negociem, tenham uma
estejam de interesse comum. Muitas vezes existem conflitos causados por mal-entendidos mesmo, né? Um estrangeiro, às vezes, se expressa de uma maneira que, sem querer, te ofende, né? Então, se a gente não tiver bastante cuidado para entender que aquela pessoa não necessariamente quis me ofender, ela pode ter dito aquilo daquela maneira porque ela não sabe dizer de uma forma mais educada, mais polida, mais cuidadosa. Então, muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas e não querem mais conversar com o parceiro. Então, existem dificuldades de diferentes naturezas, eu diria, né? E elas existem durante todo o percurso. Eu acho que uma maneira de minimizar essas dificuldades é ter consciência de que você está lidando com um estrangeiro, né? E buscar sempre uma negociação, né? Quando surgirem conflitos ou um mal-entendido. Porque isso normalmente acontece depois dessa fase inicial, né? Em que tudo é legal, tudo são flores, né? Aí começam a aparecer alguns mal-entendidos. Ele é muito importante, na minha opinião. A proposta que a gente tem é que o professor mediador possa atuar exatamente de uma maneira a minimizar essas dificuldades. Não impondo ou definindo a priori o que o aluno deve fazer. Então, agora você faz assim, agora você faz assado, depois você faz... Não, a proposta é ouvir o aluno, né, as dificuldades que ele possa ter, e junto com ele pensar quais são as possibilidades de solução daquele problema. Como uma forma de reflexão sobre a própria aprendizagem, a própria formação, etc. E também como uma forma de respeitar as opiniões ou o que o aluno se sente mais confortável para fazer. Então, o papel do professor mediador é basicamente o de ajudar a encontrar soluções, né? E não de definir quais são essas soluções. Mas o que eu percebo é que os alunos não procuram muito. Eu acho que a grande vantagem, em termos de aprendizagem da língua, é a questão do aluno poder dedicar o tempo de aprendizagem para as questões que mais interessam para ele. Então, sob o ponto de vista da motivação ou da atenção às necessidades individuais, né, de aprendizagem, eu acho que a prática do teletandem é bastante vantajosa, bastante proveitosa, né, porque você pode se concentrar naquelas dificuldades que você reconhece que são os seus maiores problemas, né? E quando o aluno tem a oportunidade de fazer as interações por meio de áudio e vídeo, porque a proposta é que o áudio e vídeo seja utilizado sempre. Mas muitas vezes, por exemplo, o parceiro estrangeiro não tem uma câmera, ou ele interage de um lugar onde ele não possa usar a imagem, ou, enfim, acontece algum contratempo onde a imagem e o som não possam ser utilizados para a interação. Então, o que sobra, né, a opção que eles têm é o chat. Então, o que eu percebo é que essa dinâmica de interação, principalmente se tiver o áudio e o vídeo, ajuda muito a desenvolver a parte de fluência oral, né, de desenvoltura e confiança para falar a língua. Os alunos que conseguem, de fato, ter uma regularidade na prática do teletandem e conseguem estender essa prática por alguns meses, né, uns 4 meses, 5 meses, eles têm uma evolução nítida nessas questões na desenvoltura oral mesmo, né? Eles falam com mais desenvoltura, ainda que com alguns
probleminhas de pronúncia ou de algumas questões de estrutura, mas eles se sentem mais confiantes. Então, isso é bastante claro para mim. Além disso, há questões culturais que nem sempre o professor tem tempo de abordar na sala de aula, porque a sala, né, tem outras questões, né, que precisam ser atendidas, né, no programa, etc. Então, conversando com um nativo, né, com uma pessoa de uma outra cultura, essas questões culturais naturalmente aparecem e se tornam muitas vezes o tema da interação, né? E a cultura deixa de ser apenas uma questão de feriados nacionais, comidas típicas, para se tornar alguma coisa mais próxima e mais detalhada e mais próxima do aprendizado da língua mesmo. Aquela ideia de que aprender língua é aprender cultura, eu percebo que dentro da prática do telefone isso é bastante palpável, né? Isso acontece